Nas últimas semanas, um tema em específico bombou nas redes sociais do Gestão em Jogo. Os posts que trataram das organizações e entidades que mais arrecadaram recursos com projetos esportivos e também das entidades que mais contribuíram com a lei de incentivo ao esporte. Agora, e você? Você sabe o que significa, para que serve e como funciona a carinhosamente apelidada LI, ou Lei de Incentivo ao Esporte? Quer conhecer? Então vem comigo. Meu nome é Renan Barabanov e esse é o Jogo Rápido. Antes de começarmos, aproveita para se inscrever no nosso canal Gestão em Jogo, curtir os vídeos e deixar o seu comentário. Diga o que você quer ver de conteúdo nos próximos vídeos, os temas que te interessam. Aproveita e se inscreve no canal, clica aqui embaixo nesse botãozinho vermelho, diga se gostou do conteúdo, deixe o seu comentário pra gente e claro, fique por dentro de todos os novos vídeos que surgirem aqui no nosso canal. Antes de mais nada, vamos começar entendendo o que é a Lei de Incentivo ao Esporte, também chamada de LI, um dispositivo em forma de lei que permite que pessoas e empresas invistam parte do que pagariam no imposto de renda em projetos esportivos previamente aprovados pelo governo. O programa foi regulamentado por meio da Lei nº 11438 de 2006, passando por algumas modificações nos anos seguintes. Existem projetos de governos estaduais semelhantes, ainda que a lei seja de longe a mais significativa em quantidade movimentada. Esses projetos eles são avaliados por uma comissão técnica composta por representantes governamentais e membros do setor desportivo e paradesportivo. Sendo aprovados, eles podem captar recursos de contribuintes do imposto de renda, o famoso IR. A vantagem é clara. Enquanto os projetos recebem recursos para financiamento diretamente em forma de patrocínio ou doação, as empresas, limitadas a um percentual de 1% do valor do imposto, e as pessoas físicas, que possuem um limite um pouco maior de 6% do tributo, podem abater os valores gastos no momento do recolhimento ou da restituição do imposto. De certa maneira, trata-se de uma estratégia, uma política pública para desenvolver o esporte brasileiro. A lei define 3 categorias de projetos que podem captar recursos. O primeiro é o desporto educacional, que utiliza o esporte como um instrumento auxiliar no processo educacional e não permite, por exemplo, haver seletividade, competitividade entre os praticantes e exige que os praticantes estejam obrigatoriamente matriculados em instituições de ensino. O segundo é o desporto de participação, que adota a visão do esporte como lazer, sem regras formais, que visa o desenvolvimento individual através da prática esportiva. E o terceiro é o desporto de rendimento, que objetiva alcançar resultados, seguindo regras formais, nacionais ou internacionais, com a presença de atletas ou do atleta em formação, mirando competições. Essa última categoria do rendimento, ela se divide em modo profissional, com um contrato de trabalho entre o atleta e a entidade de prática desportiva, e não profissional, que possui liberdade de prática, não conta com contrato de trabalho e permite o recebimento de incentivos materiais e de patrocínio. Os proponentes de projetos, eles podem ser prefeituras, governos estaduais, fundações públicas, associações públicas, o Comitê Olímpico ou Paralímpico, as confederações, federações e ligas, clubes e associações, fundações privadas e outras entidades esportivas em geral, que precisam comprovar regularidade fiscal e possuir certidões negativas de INSS e FGTS, entre outras. Já os projetos eles podem contemplar, por exemplo, reformas ou construções de campos, centros de treinamentos, acomodações, seminários para atletas, professores, técnicos e praticantes, treinamentos anuais de equipes da área olímpica, custeio de participação em competições de esporte no exterior, eventos esportivos como campeonatos, circuitos e provas e escolinhas de esportes, entre outros. Por outro lado, não são permitidos projetos que usem recursos para o desporto de rendimento profissional, pagamento de salários de atletas profissionais, compra de espaço publicitário ou mesmo projetos que possuam capacidade de atrair investimentos, o que acaba proibindo pessoas jurídicas com fins econômicos de buscarem recursos desse dispositivo. Também é interessante notar quais são os maiores projetos capazes de captar recursos via Lei de Incentivo ao Esporte e também quais as empresas que mais contribuíram com o desporto nacional durante o período de 2007, quando a lei foi implementada, até 2019.
Esse levantamento ele foi feito pelo Ricardo Paulucci, do site Incentive Projetos, e traz alguns dados curiosos. Por exemplo, na parte dos contribuintes, destaca-se a presença das entidades financeiras, de longe os maiores patrocinadores do esporte via lei federal. Não à toa, instituições como Bradesco, Itaú, BNDES, Banco do Brasil e Santander aparecem entre os 10 maiores, ao lado de outros grandes grupos empresariais estatais, como Vale, Petrobras, Sabesp, e privados, Cielo, Rede, Samsung, Globo, entre outros. Já entre os proponentes, percebe-se que os maiores captadores eles são clubes tradicionais, por exemplo, Pinheiros, o Minas Tênis Clube, institutos e fundações que utilizam o esporte como meio de transformação social, como o Instituto Esporte e Educação e a Fundação Gol de Letra, confederações nacionais, como aquelas de golfe, rugby, esportes aquáticos e entre outras, e alguns clubes de futebol, inclusive, como São Paulo, Flamengo e Atlético Mineiro. Entre 2007 e 2019, ao longo de quase 12 anos, quase 2,7 bilhões de reais foram captados, em mais de 4.200 projetos, que beneficiaram diretamente mais de 1,5 milhão de pessoas. O maior valor captado até o momento foi destinado ao Comitê Olímpico Brasileiro, quase 26 milhões de reais que foram utilizados na preparação para as Olimpíadas de Pequim em 2008. Você quer saber um pouquinho mais quais os valores arrecadados, quem lidera esse ranking? Então fica o convite para você acessar as nossas redes sociais e conferir os posts que fizemos exclusivamente sobre o tema, tratando justamente disso. E eles estão aqui embaixo, no link de descrição do vídeo. Então não perde tempo, corre lá, clica e acessa, fica por dentro dessas informações. Bom, mesmo com as incertezas pela pandemia e mesmo aquelas incertezas relacionadas às mudanças vividas pelo esporte como política pública na atual gestão federal, o papel da Lei de Incentivo ao Esporte no financiamento do desporto nacional ele é nítido e essencial. Os detalhamentos e cuidados com que os projetos vêm sendo aprimorados permitem o crescimento e melhoram o funcionamento dessa lei, que se tornou um instrumento de intensa discussão e debate no meio acadêmico, no meio governamental e até no mundo corporativo, que começa a ver a lei como um meio de contribuição social. E aí, curtiu o conteúdo? Quer se juntar e contribuir com essa discussão? Então não perde tempo, clica no botão vermelho aqui embaixo, se inscreva no canal e, mais importante, deixe seu comentário, o que você acha, o que você pensa sobre a Lei de Incentivo ao Esporte. Ela é fundamental, ela não é? Como ela deve ser aprimorada? Aproveita que na descrição do vídeo tem uns links e mais informações sobre aquilo que foi utilizado para construir o conteúdo desse vídeo. E participe com a gente, afinal, o Gestão em Jogo foi feito para você, é a sua plataforma de gestão do esporte. Um grande abraço!